Nesta edição do Uberlândia de ontem, Uberlândia de sempre, nós vamos falar com uma das pioneiras da nossa TV aqui local, Ana Maria. Ana, como entrou a televisão na sua vida? Foi muito interessante porque aqui não tinha, lógico, né? E eu frequentava Belo Horizonte e achava fantástico aquilo tudo, ficava encantada com aquilo, com as pessoas que trabalhavam. E de repente eu comecei a ver movimentos, a ouvir, a ler alguma coisa a respeito. E eu falava em casa assim, eu vou trabalhar nessa televisão daqui. Minha mãe nem dava ouvidos àquilo, né? Porque eu era uma criança praticamente, nem 14 anos eu tinha direito. E de repente um dia eu ouvi, aliás, que eles abririam testes para garota propaganda. E eu fui correndo lá e me inscrevi. Menor de idade, meu pai teve que ir assinar autorizando, logicamente. E eu passei nesse teste em segundo lugar. Eu e uma outra moça, só nós duas é que passamos. E eu já comecei como garota propaganda. Isso nos idos de 64, viu, Celso? Nessa época, a TV Triângulo ficava em cima do shopping center ali da Floriano, né? Quais foram, assim, os absurdos maiores que aconteceram nessa fase incipiente das produções locais? Não havia tecnologia nenhuma, né? Então tudo era feito ao vivo, não tínhamos o videotape, era tudo ao vivo e estávamos sujeitos aos erros, às falhas, né? E coisas horríveis assim aconteciam de você trocar tudo, trocar texto, trocar nome, inclusive, de patrocinador, sabe? E não tinha conserto. Quer dizer, falou, todo mundo, quem viu, viu, quem não viu, também ficava sabendo no dia seguinte, porque aí era uma crítica só, porque só tinha aquilo para se ver em televisão. A cidade toda assistia, quem tinha TV em casa, né? Então, o maior absurdo mesmo foi nós termos enfrentado a falta de tecnologia. Nós tínhamos que usar muita criatividade, era muito improviso. Você com a câmera ligada ali, você no ar, e daí, agora, o que eu falo? Tinha que sair alguma coisa. Ana, nessa época tinha uma série de açougues embaixo das instalações da TV Triângulo, né? Então era comum ter uma apresentação e o mosquito e essas coisas assim aconteciam muito. Nessa época também teve produção de telenovela ao vivo. Você chegou a participar de alguma? Cheguei a fazer uma ponta, mas antes eu quero lembrar uma passagem muito interessante. Hoje, né, a gente ri, na época quase choramos, da mosca, num comercial ao vivo. Nalva Guiar e eu fazíamos um comercial de um café. E ela era a minha visita, ela chegaria na minha casa e eu iria servir um café para ela. E foram lá no bar do lado, compraram a garrafa, né, uma cafeteira de café, uns salgadinhos, colocaram lá, e aquilo demorou um pouco e as moscas foram chegando. E durante o comercial ao vivo, quando eu fui servir o café para a Nalva, aquela mosca enorme caiu junto e a Nalva começou a rir, e aquilo tudo ao vivo, Celso, imagina você. E eu comecei a rir também, e o diretor de TV gritava lá de cima, mas xingava mesmo, né? E tirou o comercial do ar, subiu música, botou o slide do café, e desceu xingando, entrou com filme, né, que tinha que entrar com alguma coisa, e xingou e acabou comigo mais Nalva e tivemos que repetir o comercial, e aí é que foi difícil mesmo, sabe, com a música, que lembrava da música. Mas, falando das novelas, havia alguma novela lá, tinha produzida, escrita pelo Dantas Ruas, pelo Fraga Filho, e eu cheguei a participar só de uma pontinha. Eu era muito garota, sabe? E acho que eles não acreditavam muito em mim como atriz, não. Acho que o meu talento para atriz foi muito pequeno. Eu me desenvolvi mais como garota propaganda, mas fiz uma pontinha assim. Quem eram os seus companheiros assim nesse início de jornada aqui da TV Triângulo? Poxa, grandes profissionais, né? Eu citei Dantas Ruas, bem no iniciozinho, Luiz Humberto Aspesi, estava bem no início da televisão, apresentando aqueles musicais com a Nalva, o Fraga Filho, a esposa dele, Hilda Fraga, Ione Daibert, saudosa Ione Daibert, né? A Maria Martins, cujo nome artístico era Lilian May. Isso sem contar com o pessoal de Belo Horizonte. Aqueles meus ídolos lá de Belo Horizonte vieram para cá fundar a televisão, daqui, da Itacolomi lá. Bertoldo Neto, Cleusa Soares, que era uma garota propaganda e apresentadora de programas infantis lá, assim, famosa, eles mudaram para cá, sabe? E
e era muita gente bacana mesmo, viu? Alguns já faleceram, né? A gente tem muita saudade. E teve um, Nalva Guiar, teve um que marcou uma época aqui, porque ele fazia uns desenhos ao vivo, e hoje ele é um artista reconhecido internacionalmente. Darlan Rosa, meu querido colega Darlan Rosa. Nós trabalhávamos juntos assim. Eu ia contando, narrando a história e ele ia fazendo o desenho com as duas mãos, ao mesmo tempo. Ele formava a gravura, né, com as duas mãos. Se eu não me engano, ele criou um dos personagens mais famosos aqui da publicidade, vamos dizer, de órgão público, que foi o Sugismundo, né? Sugismundo, exatamente. Foi um personagem marcante que orientava, que era uma propaganda do governo federal, orientando as pessoas a terem comportamentos melhores com relação à limpeza. Ana, quais eram os programas assim de maior audiência, de maior prestígio daquela época? Você se lembra deles? Os teatros, né, as novelas, eram muito prestigiados comercialmente falando. Os programas ao vivo, tinha programa dedicado à mulher, programas femininos. O primeiro programa feminino, na realidade, quem fez foi a Cleusa Soares, de Belo Horizonte. Ela foi embora, ficou com a Ione Daibert. A Ione Daibert era atriz, apresentadora, enfim, ela fazia esses programas femininos, mais tarde passaram para a Dona Aidê, bem mais tarde, né? Tinha programa humorístico, feito por essa turma também de Belo Horizonte, e com o Fraga Filho também, que produzia, escrevia esses programas. Os noticiários locais, né? Tinha noticiário de intervalo em intervalo. Tinha um jornal infantil. Tinha jornal infantil. Esse jornal infantil veio bem depois, né? Ele veio aí já na década de 70 e já estava o prédio lá em cima. Aqui tem embaixo, Estrelinha que canta. a Estrelinha que canta com a Nalva, programa assim que, domingo, sabe, a gente tem uma saudade incrível daquilo, viu? Sabe, foi um programa que marcou a época realmente, bem no iniciozinho. Depois aquela moça de Araguari, uma cantora fantástica de tangos, a Lúcia Pérez também, né? Quando a Nalva foi embora para São Paulo, entrou um programa com a Lúcia Pérez, com a Carmen Lúcia, eram as cantoras da televisão. E a televisão tinha sua banda exclusiva, que era o... tinha o Edson, e também tinha os musicais com Michele Virno. Exato, Michele Virno, Michele era ao violino, né? E o Giancarlo ao piano. Tinha aquele programa do Netinho, de Uberaba, o Brasil é Samba, Política, Futebol e Mulher, um programa maravilhoso, muito bem produzido e apresentado pelo Netinho. E tinha um programa do Dantas Ruas também que fazia muito sucesso, que era Um Nome e Três Melodias. E Três Melodias, uma crônica belíssima, né? Ele fazia, a cada programa ele escrevia uma crônica e dizia essa crônica e 3 melodias que um homenageado dele, né, escolhia. E tinha também a oração da Ave Maria. Tinha, era rezada pelo Dantas e olha, locução em off, não era gravado não. Ana, você trabalhava num banco e também na televisão, né? Como você conciliava isso e como a sociedade de Uberlândia daquela época se relacionava com os nossos artistas locais? Eu fui para o banco em 73. Antes eu tinha deixado a televisão, porque eu tenho 3 períodos na televisão, com pequenas interrupções. E nessa época que eu fui para o banco, eu tinha interrompido, eu fui para uma outra empresa comercial. Primeiro, fui convidada, deixei a televisão direto para essa empresa e depois eu fui convidada para trabalhar em um dos bancos, né? Hoje já não existe mais o Cominde. E quando eu já estava no banco há uns 6 meses, eu fui convidada novamente para voltar para a televisão, desta vez apresentando um telejornal. Isso já foi a última fase minha na televisão, né? Você pegou a introdução do videotape, de tudo? Eu inaugurei o videotape aqui em Uberlândia, isso é uma coisa assim que me enche de orgulho dizer, sabe? Porque nós fazíamos, eu tinha um programa ao vivo aos domingos, chamava-se Domingo à Noite. Era no horário do Fantástico. O Domingo à Noite saiu do ar para exatamente dar lugar ao Fantástico quando entrou. Então, nós fazíamos matérias externas, Celso, com uma dificuldade incrível. Eu segurava um gravador, sabe aquele gravadorzinho portátil? Pretinho, né? Eu me lembro que eles me davam lá, o Mário Rodrigues, que era o técnico da televisão, segura aqui, aperta aqui a hora que você começar a falar. E ele ligava, gente, não era vídeo, era
filme mesmo, aquele 18, como é que é? Super 8. Super 8, isso mesmo. Aí ele ligava a máquina para filmar e eu tinha que apertar o botãozinho do gravador aqui escondidinho ao mesmo tempo. E ele tinha que conciliar isso na hora que jogava no ar. Agora você imagina, áudio e vídeo completamente separados. E quando inaugurou a estação de Sucupira, né, na gestão do prefeito Renato Freitas, ele queria uma matéria mostrando todo o complexo, né, e pediu, requisitou que fosse feita essa matéria pela Ana Maria. E eu, então, inaugurei mostrando a estação de tratamento da água de Sucupira com um mini tape, chamava mini tape, hoje eu nem sei como chama, câmera, né, acho. E nós fizemos um programa de 2 horas e meia de duração, todo externo. Aquilo marcou uma fase na televisão, né, foi um salto, assim, muito grande para a televisão na época. Ana, nós, infelizmente, temos que ir chegando ao fim. Eu queria que você deixasse para nós aqui quais são as boas recordações e as recordações, às vezes, menos agradáveis que você tem desse período. Ô Celso, desagradáveis não existem, então todas são recordações muito boas. Eu ficaria aqui horas e horas dizendo para você cada momento que eu vivi em mais de 10 anos, né, na antiga TV Triângulo. E realmente só alegrias, só me trouxe alegrias e eu tenho assim um prazer muito grande de falar sobre isso, porque foi uma fase muito boa da minha vida. Você conviveu com uma figura que era meia polêmica, mas que fez um grande benefício para Uberlândia, porque se hoje nós temos uma televisão do nível que nós temos que reconhecer que o Edson Garcia Nunes teve um papel extraordinário nisso, né? Como era a convivência com ele e que características marcantes ele tinha? Doutor Edson, no meu horário de trabalho, ia muito pouco à empresa, sabe? Às vezes ele passava lá à noite, assim, com a família, e passava, simplesmente, cumprimentava a gente e não ficava tanto tempo lá. Eu era muito jovem, né, Celso? E eu levava o meu trabalho muito a sério. Eu tive alguns colegas que não levavam o trabalho tão a sério, achavam aquilo uma grande brincadeira, né? Mas eu levava muito a sério. Então, eu entrava, a partir do momento que eu entrava dentro da empresa, aquilo para mim era um trabalho muito sério e eu quase não tive convivência com o Dr. Edson, não, sabe? Mas quem teve, quem trabalhou, gostou. Um homem arrojado para o tempo dele, né? Muito adiantado no tempo, né? E sabia ouvir as pessoas, conversava, proporcionava diálogo. É a lembrança que eu tenho de Dr. Edson. Muito simpático comigo, graças a Deus. Ele deixou um grande benefício para todos nós e ele tinha uma característica bastante interessante, que ele era muito ousado e muito dinâmico, né? Eu várias vezes via ele ir para a frente das câmeras e falar, olha, vocês estão fazendo caravana para assistir jogo do Vasco, do Corinthians, em São Paulo e no Rio, eu não tenho vergonha não, vocês podem trazer o dinheiro para mim aqui, que em vez de você fazer viagem, a gente consegue fazer essa transmissão do jogo aqui, vamos poder fazer com que toda a cidade assista, né? E isso é uma coisa que marcava muito a determinação e a vontade dele. Ana, muito obrigado pela sua presença e acho que a gente reviveu aqui bons momentos da criação da nossa TV local.